Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil. Estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre o direito de propriedade. Na nossa última aula, nós vimos como a doutrina ela divide os modos de aquisição da propriedade imóvel. E hoje, então, começaremos a falar sobre o primeiro tipo de modo de aquisição da propriedade imóvel, que é a usucapião. O que é a usucapião? A usucapião nada mais é do que um modo de aquisição da propriedade. Esse modo de aquisição da propriedade, ele decorre, então, do uso, do tempo, da posse mansa e pacífica e de vários outros requisitos que nós estudaremos. Então, nada mais é do que o exercício de um poder sobre uma coisa e um exercício de um poder sobre uma coisa sem a dependência de qualquer outra pessoa, ou seja, o antigo proprietário ou antecedente possuidor, eles não fazem parte ou não, de alguma forma, participam deste momento de aquisição da posse da coisa. Por quê? Porque esse momento de aquisição e essa posse continuada é que levarão, então, à aquisição da propriedade imóvel mediante a usucapião. Um dos requisitos que nós veremos em relação ao usucapião é o requisito do tempo. E quando a gente fala do tempo no direito, a gente sempre pensa no tempo ou no esgotamento desse tempo como algo negativo, como algo que vai me tirar um direito. Então, quando a gente utiliza a palavra prescrição, nós sabemos que a prescrição, na grande maioria das vezes, o decurso do tempo faz com que eu perca um direito. Então, a prescrição de uma ação, ou seja, eu não consigo mais dar continuidade ao meu direito de pleitear, eu não consigo mais adquirir um determinado direito porque ele prescreveu, mas a gente precisa entender que existem duas formas de prescrição. E por que eu estou falando de prescrição quando eu estou falando de usucapião? Porque a prescrição ela é chamada de a usucapião é chamada de prescrição aquisitiva da propriedade. Esse exemplo aqui é uma das espécies de prescrição, mas a extintiva é aquela em que o esgotamento do prazo faz com que eu perca um direito. Diferente da prescrição aquisitiva, ou seja, o decurso do tempo fará com que ao final eu adquira um direito. Então é exatamente isso que nós precisamos entender na usucapião, que é um modo de aquisição da propriedade mediante a prescrição aquisitiva. Quanto mais o tempo passar, mais perto eu estou de aquisição do direito de propriedade. Então, um exemplo, se nós temos um contrato de locação em que locador e locatário convencionaram que pelo prazo de 1 ano, esse locatário poderia usufruir da coisa, significa que esgotado esse 1 ano, ele perde o direito. O locatário, ao final de 1 ano, vai perder o direito de usar a coisa. Por quê? Porque o tempo se esgotou. Diferente, por exemplo, é quando então alguém começa a possuir uma coisa, usar como se fosse sua, cuidar como se fosse sua, exercer um dos poderes inerentes à propriedade. Ao final de um tempo, decorrido um tempo, ela pode adquirir essa propriedade, este imóvel, mediante a usucapião. Agora, a usucapião, ela é um instituto bastante polêmico e bastante discutido entre doutrinadores. Por quê? Porque a usucapião seria uma forma de alguém adquirir uma coisa sem pagar por ela. Seria uma forma de alguém se tornar proprietário de uma coisa sem se utilizar do modo mais comum de aquisição, que é o contrato de compra e venda. É o simples fato de que alguém passando a possuir aquela coisa, após um tempo, ele se torna então proprietário dessa coisa. Então muitos criticam essa forma de aquisição da propriedade porque eu estaria despojando o domínio, eu estaria afrontando o direito de propriedade, eu estaria
indo em desacordo com o princípio da perpetuidade, que é uma das características do direito de propriedade, ou seja, eu tiraria a propriedade de alguém sem que ele assim quisesse. Porém, o que a gente precisa entender é que são vários os requisitos para a aquisição da propriedade mediante uso capião, e um dos requisitos é a inércia do antecedente proprietário. O antecedente proprietário, ele fica inerte ao novo possuidor. Ele não contesta, ele não faz nada no sentido de retomada dessa posse. Nós já vimos que se alguém esbulhar a posse de alguém, essa pessoa ela tem o direito de entrar com uma reintegração de posse. Agora, se ela não entra com uma reintegração de posse em 10, 15 anos, o que se pressupõe? Que ela tenha renunciado ao direito de propriedade. Ou seja, ela mesmo não quer mais aquele direito de propriedade. E ao invés de vender, ao invés de doar, simplesmente abandonou. E se simplesmente abandonou, a gente sabe que a propriedade ela precisa atender à sua função social. A gente sabe que essa propriedade ela precisa ter uma utilidade. A gente sabe que o direito de propriedade, a posse, elas precisam ter uma segurança jurídica. E em razão disso, o instrumento para garantir essa segurança é, então, a uso capião. Bom, a uso capião, eu estou utilizando a palavra com vocês aqui no feminino, porque é exatamente assim que o Código de 2002 a trata. Utilizando a palavra na sua essência, na sua origem. Então, etimologicamente, a gente vai entender que a uso capião é a ocupação mediante o uso, é a tomada da coisa mediante o uso, a aquisição mediante o uso. Então, vem da origem, a origem da palavra vem de capio e vem de uso, que é, então, a aquisição mediante o uso, é a tomada mediante o uso, a ocupação mediante o uso. Por isso, então, eu utilizo a palavra no feminino, a uso capião. Não estranhem se vocês verem alguns outros doutrinadores, outros professores utilizarem no masculino, porque era assim que o Código de 1916 trazia. Então, às vezes, analisando uma fonte mais antiga, talvez vocês vejam essa expressão no masculino. Bom, são várias as espécies de uso capião e nesta aula nós vamos entender quais são as espécies e quais os requisitos para cada uma dessas espécies. Então, nós temos a uso capião extraordinária, a uso capião ordinária, a uso capião especial ou constitucional, e aí nós temos uma subdivisão, nós temos a especial rural e a especial urbana, e temos também a uso capião urbana coletiva. A partir de agora, nós vamos analisar de uma forma muito simplificada quais são os requisitos para cada espécie de uso capião. O que um possuidor precisa para então entrar com uma ação e requerer a propriedade daquele imóvel mediante então o atendimento destes requisitos. Prestem atenção que eu não vou explicar neste momento cada um dos requisitos, porque teremos uma aula especial sobre os pressupostos da aquisição da propriedade mediante a uso capião. A partir de agora, vamos analisar simplesmente quais são esses requisitos. Então, vamos começar pela uso capião extraordinária. Ela está prevista no artigo 1238 do Código Civil. A uso capião extraordinária é aquela em que eu preciso de um tempo maior de posse e menos requisitos, como a gente vai ver na próxima espécie. Gostaria que vocês observassem esses dois prazos, esses dois critérios temporais, porque nós vamos entender que quando eu utilizo a coisa para sustento, quando eu utilizo a coisa para utilidade econômica, quando eu utilizo a coisa para tirar o meu rendimento ou da minha família, eu vou dizer que eu tenho uma posse-trabalho, e quando eu tenho posse-trabalho, e se eu provar que é uma posse-trabalho, eu consigo uma redução de 5 anos no requisito exigido pelo Código Civil. Então, de uma forma geral, a uso capião extraordinária é a forma de aquisição dessa propriedade quando eu comprovar
que eu tenho no mínimo 15 anos de posse. Cuidado, porque nós vamos ver que precisa ser posse, vamos esquecer a detenção, lembra? Enquanto tiver o vício da violência, da clandestinidade, não tem posse, então eu só começo a contar quando convaleceu. Convaleceu, eu começo a contar. Mínimo 15 anos, provando que eu tenho essa posse de 15 anos, ainda com ânimo de dono, e aí a gente vai lembrar aqui da teoria de Savigny. Por quê? Porque a gente vai lembrar que Savigny, ele falava de um requisito anímico na posse, que possuidor é aquele que possui a coisa com a intenção de dono. E a gente viu que não, que eu posso ser possuidor mesmo sem a intenção de ser dono. E aí veio a teoria de Ehring. Só que aqui nós temos ainda um resquício da teoria de Savigny, porque aqui, para que alguém possa adquirir propriedade mediante uso capião, precisa obrigatoriamente apresentar, então, a intenção de ser o dono. E somente aí, então, propor esta ação. E essa posse de 15 anos, ela tem que ser uma posse contínua, mansa e pacífica. E vamos entender cada um destes requisitos. A uso capião ordinária está prevista no 1242. O requisito aqui, o requisito temporal aqui na uso capião ordinária, ele é menor, porque nós temos mais um requisito, além daqueles exigidos na uso capião extraordinária. Então, eu tenho uma posse de 10 anos, que pode ser reduzida se for posse de trabalho, mantenho com ânimo de dono, posse mansa, contínua e pacífica, mas eu preciso também apresentar um justo título e boa-fé. Então, a uso capião ordinária é aquela que eu tenho uma quantidade de tempo menor, desde que eu apresente o justo título e boa-fé, e nós vamos entender que o justo título seria, então, aquele documento hábil para me garantir o direito de propriedade, se ele não tivesse uma inconsistência, se ele não tivesse uma irregularidade. Um exemplo, uma escritura pública que o vendedor é incapaz e não está representado. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma escritura pública que, se não fosse por essa falta de representação, me daria o direito de propriedade. Como não tem a representação, então eu tenho um justo título, mas que não me garante a propriedade. Se eu apresento esse justo título, eu posso exigir a uso capião com um tempo menor. Nós temos também a uso capião especial rural. Então, nós temos a uso capião especial ou constitucional, e nós temos ela rural e nós temos ela urbana. Nós temos a especial rural, está no 1239 do Código Civil, posse de 5 anos, é aquela posse, então, que de uma forma mais resumida, eu consigo provar que eu estou há 5 anos neste imóvel rural. Eu não posso ser proprietário de qualquer tipo de imóvel, rural ou urbano, não importa. Eu não posso ser proprietário de qualquer tipo de imóvel. Eu tenho que, e esse imóvel, essa área que eu estou exercendo a posse há 5 anos, ela não pode ser uma área maior do que 50 hectares. E eu dei uma produção para essa área, eu trabalho nessa área, eu dei uma produtividade nessa área, fazendo dessa área moradia minha e de minha família e tirando desta área a produção e o sustento da minha família. Ainda a uso capião especial urbana, que está no artigo 1240 do Código Civil e também na Constituição Federal. A uso capião especial urbana é quando? Posse também de 5 anos, eu também não sou proprietário de qualquer outro imóvel, seja urbano, seja rural. Eu dei utilidade para esse imóvel, para minha moradia, para a moradia da minha família, e a área do imóvel urbano não pode ser superior a 250 metros quadrados. Eu também tenho a uso capião urbana coletiva, que está prevista no artigo 10 do Estatuto da Cidade, e é aquela uso capião que tem como objetivo legitimar ou regularizar
Então, grandes propriedades ou comunidades em que eu não consigo ou não é possível delimitar o espaço, a posse de cada um daqueles moradores. Então, eu tenho uma população de baixa renda que estabeleceu naquele local a moradia, só que é um grupo, é uma comunidade e não é possível identificar qual é o terreno daquele grupo e daquela comunidade. E essa área é uma área total de mais de 250 metros quadrados. Então, o grupo daquela comunidade entra com uma ação de uso capião, se faz a aquisição da propriedade daquele terreno como um todo, que tem que ser maior do que 250 metros quadrados, e se dá a propriedade a todo aquele grupo, a todas as pessoas participantes do grupo, dentro de suas devidas cotas partes. Por isso que se chama de uso capião coletivo. Então, nós temos várias pessoas que exercerão a propriedade sobre a totalidade daquela coisa. Então, é uma espécie de uso capião para regularização de comunidades, de bairros, em que há uma aglomeração de pessoas e que não há como identificar cada uma dessas posses. Vamos lembrar aqui que eu disse nesta aula a respeito, então, dos requisitos, das espécies e dos requisitos. Então, para cada espécie existe uma quantidade de requisito necessário, existe especificamente uma quantidade de requisitos necessários. Agora, na nossa próxima aula é que nós falaremos especificamente sobre cada um desses requisitos. O que é uma posse mansa, o que é uma posse pacífica. Falaremos na próxima aula acerca, então, do tempo, da quantidade desse tempo, da contagem desse tempo. Falaremos na próxima aula sobre o que é justo título, o que é boa-fé. Iremos entender, então, nessa próxima aula, acerca de cada um desses requisitos. Então, o que eu gostaria de deixar claro para vocês são as espécies de uso capião que nós possuímos e os requisitos para cada uma dessas espécies. E na nossa próxima aula iremos explicar melhor sobre cada um desses requisitos. Espero que vocês continuem bem, aguardo vocês na nossa próxima aula. Fiquem bem, beijo!